Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 16 de novembro, tô gravando aqui na parte da tarde, agora são 4 horas aqui nos Estados Unidos, já deve ser umas 5 aí para vocês, mais ou menos umas 6 aí, uma horinha depois esse vídeo tá pronto aí na tela para vocês, beleza? Eu vou fazer uma análise do mercado aqui. Hoje de manhã eu não fiz a análise para vocês, porque a gente abriu as inscrições para a comunidade e eu soltei um vídeo explicando isso daí. Mas vamos lá dar uma olhadinha como que o mercado está se comportando aí, vamos ver como que os ativos estão se comportando. Eu sei que hoje teve não sei se a gente pode chamar de um FUD, né? Mas a gente teve aí mais um evento de onde a gente está tendo bloqueio de saques entre as empresas Gemini e Genesis ali, né? A gente tem um grupo aí envolvido, onde eles bloquearam alguns saques, mas pelo que eu vi foi um saque mais baseado em quem tinha empréstimos, né? Mais em earn do que nas pessoas que usam ali a própria plataforma. Não sei muito, mas parece que eu já olhei no Twitter aqui da Genesis e os caras já parecem estar tudo ao normal, já até postaram falando que eles têm a paridade do ativo dos seus clientes de 1 para 1, beleza? Então pode ter sido um FUD aí ao longo do dia, não sei como que isso começou direito, estava um pouco fora do mercado no período da manhã, estava mais olhando as coisas da comunidade on-chain, mas saibam que isso vai aparecer nas próximas semanas. Eu venho falando com vocês que o caso da FTX, ele ainda não baixou a poeira, ainda vai ter novos casos aparecendo, vamos ter novos corpos boiando. E para quem não se ligou ainda, a FTX é um corpo boiano simplesmente da Terra Luna. Quando a Terra Luna começou o evento de desalavancagem, era para a gente ter a FTX quebrando ali junto com a 3AC, só que a FTX simplesmente postergou essa sua morte, né, no mercado. E a gente vai ter outras corretoras também que fizeram isso, que vão fazer isso. Então, o desenrolar dessa situação vai levar bastante tempo ainda. Não ache que vai passar toda essa tempestade, toda essa nuvem negra da FTX. Não ache que isso vai passar entre hoje e amanhã, nos próximos dias. Cara, esquece. Tem muito pano pra manga. Até hoje a gente vê, cara, hacks que aconteceram em 2015, 2017. Então, cara, isso daí tem muito pano pra manga ainda pra rolar, pra ir pra frente, beleza? Mas a gente vai falar de preço, que é o que importa para nós. Comparando com a nossa análise de ontem, cara, não mudou literalmente nada no price action. Se a gente olhar, o preço está simplesmente nos 3 últimos dias sanduichado aqui dentro dessa região. A gente teve uma alta volatilidade. Eu falo para vocês que volatilidade ela é tipo uma mola, você comprime e uma hora ela vai chicotear. Depois que ela chicoteia, ela vai comprimir de novo e aí a gente vai ter uma contração da volatilidade. Então, dias de alta volatilidade, a gente tem dias sequenciais de baixa volatilidade. E aí lá na frente a gente vai ter novamente a nossa volatilidade. Beleza? Se vai para cima, se vai para baixo, ainda não dá para saber. Tudo que o preço está fazendo dentro dessa região aqui, não dá para tirar conclusão. Não dá para falar que isso daqui foi fundo, não dá para falar que a gente não vai cair mais, não dá para falar que a FTX já acabou a história dela, que tudo já passou. Cara, não dá para falar. O que eu posso falar para vocês? Que tudo que está acontecendo abaixo dessa linha aqui que eu tô traçando para vocês, abaixo dessa linha amarela aqui, ó, é simplesmente movimento de capitulação. Qualquer evento que acontecer abaixo dessa linha, dentro desse caixote aqui, para mim é evento de capitulação, é momento de montagem de posição, montagem de carteira, beleza? Não sei aonde que o preço vai parar disso daí. Então, olhando pro price action, a gente não mudou muito. O que tá chamando a atenção, o que tá sendo legal é a gente ver os volumes estão aumentando muito. Formação de fundo, a gente sempre tem grandes volumes aparecendo, quanto formação de topo também, seja na ponta vendedora, que é o Panic Sell, quanto na ponta compradora também. Se a gente olhar para o Ether, mais do mesmo também, nem vou comentar do Ether, porque tá a mesma coisa que o BTC aqui. O que mudou aí, que a gente pode dizer, é exatamente o mercado americano. Se a gente olhar para o S&P, a gente vai ver que o S&P ele tá formando um topo aqui, ó. Hoje, provavelmente, se a gente fechar o candle dessa maneira aqui, a gente vai formar um topo aqui nessa região, né? Porque a gente vai ter os 3 candles já formando o nosso topo aqui. Tendo a nossa formação de topo aqui, eu vou esperar por um recuo do S&P aí, seja um recuo
até a região de 618 de Fibonacci, né? Até essa região aqui, dessa linha aqui. Se voltar até essa região aqui, tá super saudável para mim. Caso a queda venha até os 3.873, para mim é uma queda saudável, é uma queda que tá tranquila, que mostra só movimentação. O mercado anda em onda, então ele vai vir uma onda de baixa para depois ir buscar mais uma pernada de alta lá. Então ele vai ter alguns pontos de paradas aí. O primeiro ponto de parada vai ser em 0,38 de Fibonacci, depois 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci. Perdeu 0,618, aí sim a gente pode começar a se preocupar, pode enxergar que esse pullback que ele vai fazer aqui não seja um pullback tão positivo, beleza? Lembrando, a gente tem essa linha de tendência de alta do curto prazo no S&P aqui, então voltando, fazendo esse pullback, testando a linha, subindo e seguindo a sua movimentação, cara, tá tudo bem. Vamos ver como que o mercado americano ele vai se comportar. Para mim, o mercado americano tá muito animado com essa do pivoteamento do Fed, né? A gente tá tendo essa narrativa muito forte. Aqui também ele pode segurar, tá? Dentro dessa região, ele pode constituir aqui uma bandeira de alta. Não necessariamente o mercado americano vai cair, mas ele pode constituir também uma bandeira de alta aqui, lateralizar, para depois subir mais um pouco, beleza? Mas o mercado americano me deixa animado com esse pivoteamento. A gente vê que o mercado americano tá querendo mesmo subir, tá ocioso na ponta compradora, né? A gente tá tendo grandes volumes de compra aqui, ó. Veja, esse dia e esse dia de reversão aqui são dias que tiveram muita compra no mercado americano, no S&P, beleza? Então eu fico super positivo com isso. Com esse pullback do mercado americano, eu não sei se o BTC ele vai olhar para isso. Eu não sei se as criptos agora ela vai estar olhando tanto para o mercado americano. Como a gente teve esse descolamento com a quebra da FTX, cara, o mercado americano simplesmente subiu e as criptos simplesmente derreteram. A gente teve um descolamento. Eu não sei se a partir daqui o mercado cripto vai continuar olhando para o mercado americano para poder tomar suas decisões. Eu não sei se isso vai acontecer, tá, galera? É o que eu falei. É muito recente o que aconteceu da FTX, então a gente precisa deixar essa poeira baixar, ver o desenrolar dessa situação, tudo como que vai ser, para depois poder tirar uma conclusão desse cenário, beleza? Isso daí é falando pro fato que aconteceu. Se o mercado vai descorrelacionar, cara, não sei, não posso afirmar isso daqui ainda para vocês. Mas a gente vai ver nos dados on-chain como que o investidor de longo prazo está se comportando, mas é muito legal que eu quero trazer algo para vocês que um dos membros da comunidade on-chain trouxe exatamente hoje lá dentro, que é exatamente o sentimento. Na verdade, eu já trouxe um material desse aqui, não é exatamente essa mesma imagem aqui, é uma outra imagem, se eu não me engano, é da empresa One Time, Finance em One Time, se eu não me engano. E, cara, o que é muito legal nisso daqui, porque é o seu real sentimento. Veja só como que, dependendo de qual momento do ciclo você entrou, nesse ciclo, dependendo se você tá aqui, cara, há 4 meses, se você tá aqui há 2 anos, se você tá aqui há 6 meses, olha pro ciclo aonde você entrou e tenta identificar exatamente quais são os seus sentimentos. Olha só, a gente tem sentimento de otimismo, a gente tem sentimento de euforia, a gente tem sentimento de medo também, sentimento de depressão, sentimento de pânico, a gente tem sentimento de depressão no mercado também, cara, a gente vai ter vários sentimentos. E olha para quando você entrou no mercado e tenta identificar qual que é o sentimento que você tá tendo. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, com esse fato da FTX, para mim, o evento de desalavancagem da 3AC foi muito pior em termos de dados do que a quebra da FTX. Isso daí eu mostrei para vocês ontem, só que o fato da FTX quebrar, uma corretora tá quebrando, para mim foi um evento pior. Só que em termos de números, realizações de prejuízo, o da 3AC foi muito pior. Dito isso daí, eu vejo que muita gente começou a entrar em espiral, cara, de simplesmente pânico, medo, querendo desistir do mercado, desacreditando do mercado, muita gente falando que o mercado vai a zero, muita gente falando que o mercado vai colapsar, muita gente falando que, cara, simplesmente acabou porque contagiou
tudo e simplesmente daqui para frente a gente vai em ladeira abaixo. E aí eu começo a enxergar esses sentimentos. Claro que você nunca vai acertar isso daqui precisamente porque é subjetivo quando você tá olhando pro sentimento, mas cara, eu começo a enxergar esses movimentos de pânico, de depressão, descrença, eu começo a enxergar o movimento de capitulação, né? Capitulação é desistência. Eu começo a enxergar essa desistência, eu começo a enxergar esse pânico, eu começo a enxergar todas essas negativas que a gente tem de sentimento, vendo as outras pessoas. Por que eu falo vendo as outras pessoas? Simplesmente comentários no canal, assisto outros canais também, vejo a galera comentando em outros canais, vejo outros players, até players eu vejo desanimando nesse momento, nessa situação, tudo acontecendo. Então eu vejo que tá muito caracterizando essa região de fundo. E galera, eu vou ser mais claro do que isso, é impossível. Toda vez eu falo para vocês, fundo não é preço mínimo. Fundo é região, galera. Fundo é região. Topo é região. Cara, o preço mais barato e o preço mais caro, eu nunca falo para vocês que dá pra gente acertar. Mas pra gente acertar o fundo e pra gente acertar o topo, a gente consegue. Se a gente montar uma estratégia de aporte dentro da região de fundo e uma estratégia de saída dentro da região de topo. Dá para você acertar essas coisas tranquilamente, beleza? E a gente consegue ver isso por conta do sentimento mesmo. Olha só, quem não passou por euforia no ciclo? Se você tá aqui no mercado pelo menos há um ano, você viveu o all-time high. Cara, você lembra que todo mundo falava no all-time high quando a gente estava em 60 mil dólares, a gente foi até 68, quando a gente estava em 60 mil dólares, todo mundo falava de metaverso, todo mundo falava que o BTC ia a 100 mil dólares, todo mundo tava falando do ETF nos Estados Unidos, todo mundo ficava olhando para a tela ali, querendo saber qual que era a agenda de aprovação de ETF nos Estados Unidos. Todo mundo olhava para isso e todo mundo estava esperando 100 mil dólares. Isso se chama sentimento de euforia. Olha o desenho que é o sentimento de euforia. Simplesmente, cara, você se sentindo um super-herói ali, achando que tá lucrando muito, achando que o mercado é alta e infinita, achando que a gente só vai subir. E simplesmente olha para o momento que nós estamos agora e se você não tiver com esses sentimentos, olha para o lado, o que as outras pessoas estão achando? Se pergunta o que as outras pessoas estão tendo de sentimento, o que elas estão falando. Cara, se simplesmente é só você ler as palavras das pessoas, se você ler a palavra da pessoa, você consegue saber se ela tá com medo, se ela tá com pânico, se ela tá gananciosa. Cara, você consegue saber só nas palavras das pessoas, beleza? Então, isso daí sendo muito subjetivo, eu vejo que a gente tá com essa áurea negativa no sentimento no mercado. Isso daí, para mim, começa a me cheirar que, cara, parece que o pior já tenha passado. Não vou falar isso, que o pior já passou, porque a gente pode ter mais empresas insolventes com esse lance da FTX, isso vai trazer mais despejo ainda, mas simplesmente eu vou olhar para esses novos despejos como novas regiões de oportunidade. Estou bem tranquilo aqui na minha, saí do mercado em 52 mil dólares, volto para o mercado em 22 mil dólares, venho fazendo um custo médio ali, tenho caixa, bunda na parede, ativo caiu, aporte e a gente vai seguir nessa estratégia até o mercado reverter. Na hora que o mercado reverter, fizer uma bull run, aí eu sossego, sento em cima da minha mão, paro de comprar e espero o próximo ciclo do mercado. Chegou lá em cima na euforia, começo a vender um pouco, vou distribuindo um pouquinho ali e assim eu vou surfando ciclos e ciclos do mercado, beleza? Então, olha para esse sentimento aqui, isso daqui é super importante. Vamos puxar a análise on-chain para a gente dar uma olhada em tudo que está acontecendo dentro do mercado, tá? Se a gente olhar para os dados on-chain, cara, a gente vê claramente que o long-term holder segue acumulando, a idade das moedas seguem acumulando. Quando a gente olha em termos de porcentagem, cara, a gente segue acumulando, a movimentação continua bonita do long-term holder, ele segue confiante nas suas posições ali que ele comprou. Obviamente, vai ter momentos que esse cara, ele perde um pouco a sua confiança. Lembrando, o long term holder é uma entidade, tá? Então, a gente tem grupos de pessoas que podem perder as suas confianças. Como a gente teve lá em 2018, uma diminuição aqui, ó, do supply na mão do long term holder. O long term holder simplesmente se apavorou nesse momento aqui. Se você olhar, quem se apavorou mais nesse momento foi exatamente as moedas que tinham de 6 a 12 meses. Isso daqui
aqui eu chamo de long term holder novato. O long term holder velhaco, para mim, ele tá acima de 1 ano, tá? E aí a gente pode ter essas movimentações. Quando a gente olha para o ciclo atual, a gente vê que todos os long term holders estão acumulando e tá tendo uma pequena distribuição ali do long term holder novato. O velhaco segue acumulando e o novato tá distribuindo um pouquinho ali. Pode ser o mesmo comportamento igual 2018, quando a gente saiu de 6 e foi para 3 mil dólares? Não sei. A gente precisa esperar tudo isso acontecer, tudo isso andar pra gente tirar uma conclusão. Mas, pra mim, olhar o supply indo pra mão do long term holder, cara, sem freio, olha aqui, ó, dá um zoom out, você vai ver que a gente já tá quase batendo o nosso all-time high em termos de supply na mão do long term holder. Então, isso daqui me deixa super positivo. Número de novos endereços continua subindo. E aí aqui a gente consegue cavar um pouco em cima dessa métrica, número de novos endereços, e a gente consegue ver, por exemplo, os endereços recebendo estão aumentando ou estão diminuindo? Os endereços enviando estão aumentando ou estão diminuindo? Se a gente olhar o número de endereços enviando o ativo, o que seria isso? Simplesmente o cara tá tirando o Bitcoin da carteira dele. A gente tem uma lateralização aqui durante esse período. Nos últimos dias, a gente tem uma diminuição dos caras tirando bitcoins das carteiras, beleza? Mas se a gente olhar para a métrica de recebimento de bitcoins nas carteiras, a gente vê que a métrica de recebimento ela tá aumentando bastante. Ou seja, a gente tem mais recebimento do que envio, do que transferência. Isso é um bom sinal, é um sinal de que a gente está tendo movimentação na rede, é um sinal de que a gente está tendo demanda. E a gente consegue confirmar essa demanda também olhando para a mempool e vendo que, cara, se eu não me engano, hoje a mempool tá mega congestionada. Eu não vi direito, mas acho que a mempool tá mega congestionada hoje, tem uma caralhada de transação pendente lá ainda, então isso daqui tem que acompanhar como que vai ser o dado de hoje, né? Só quando fechar o dia eu consigo ver isso daqui, mas a gente vê claramente que tá tendo uma consistência no aumento de uso da mempool. O que é a mempool? É simplesmente a transação parada esperando ali para entrar no próximo bloco. Quando a gente tem um aumento na mempool, significa que tem muito mais transações paradas ali esperando o bloco. Pensa que a mempool, cara, é uma estação de metrô. Tá todo mundo ali esperando o metrô chegar para entrar dentro do vagão e ir embora. O vagão é o bloco e a mempool é simplesmente a estação. Então tem muito mais gente parada na estação do que pessoas entrando dentro do bloco. Isso daí é um sinal também de que a gente está tendo demanda, galera. E lembra, os fatores que eu vou buscar no fundo do mercado são 2. Diminuição do supply, por isso que eu olho para long term holder todo santo dia, e aumento da demanda. E aí eu vou buscar essas métricas em termos de número de transações, mempool, se está tendo envio, se está tendo recebimento. Eu vou buscar isso através dessas métricas. Juntando isso tudo, eu consigo ver como que tá o sentimento da formação do fundo. E para mim, o sentimento da formação do fundo, ele tá muito saudável. A gente pode cair mais? Sim, a gente pode cair mais. A gente pode ter insolvência da Gemini? A gente pode ter insolvência da Gemini. A Binance pode quebrar? Sim, a Binance pode quebrar. Tudo pode acontecer no mercado, em qualquer mercado. Cara, pode cair... A Rússia pode apertar o botão ali de uma bomba nuclear e cair aqui nos Estados Unidos. Tudo pode acontecer. Então tenha uma estratégia para caso aconteça alguma coisa que você não esteja prevendo. Por exemplo, a quebra da FTX não era algo que eu estava prevendo, era algo que você estava prevendo? Se não era, você tinha que ter uma estratégia para isso. É simplesmente, eu falo muito disso dentro dos meus treinamentos e, cara, as inscrições estão abertas, tem um vídeo falando aqui sobre o treinamento, como faz para você entrar para a comunidade on-chain, mas não é isso que eu quero passar para você. Não tô tentando te vender nesse vídeo, eu tentei te vender no vídeo anterior. Nesse vídeo aqui, eu tô falando para você que eu falo muito sobre isso, sobre estratégia, sobre colocar a bunda na parede, sobre ter um posicionamento caso aconteça aquilo que você não tá esperando, cara, porque assim você não vai se desesperar, assim você vai saber aproveitar oportunidades também, porque entenda, escreva essa frase aí. Em toda crise, existem as pessoas que choram e as pessoas que vendem lenço.
As pessoas que vendem lenço, cara, são simplesmente quem enxerga uma oportunidade em meio ao caos. Simplesmente, se a gente tá com caos e você não está enxergando a oportunidade, é porque você tá sendo pego desprevenido, beleza? Se você tivesse se planejado para caso aconteça alguma coisa, você ia estar simplesmente mais tranquilo e aproveitando daquela situação. Por exemplo, acabei de falar que outras corretoras podem quebrar. Pode quebrar, cara. Se quebrar, o que eu vou fazer? Cara, vou seguir minha estratégia, vou fazer mais aporte, vou diminuir meu custo médio. E isso daí, na hora que o mercado retomar a alta lá na frente, vai ter sido melhor para mim essas empresas ter ficado insolvente. Porque, cara, não desejo isso, obviamente, cara, fiquei muito chateado com alguns inscritos perdendo dinheiro que estava dentro da FTX, cara, fico muito chateado com isso daí. Só que o preço só está no patamar que está hoje, $16 mil, porque a gente teve esses eventos de desalavancagem. Então, esses eventos, eles te dão oportunidades também, beleza? Então, a gente olha para Mempool aí, Mempool continua a 1.000. Quando a gente olha para as carteiras, cara, a carteira continua subindo, todas as carteiras. Obviamente, a gente está tendo uma corrida das pessoas. Parece que agora o mercado entendeu que fazer sua custódia própria na sua wallet é a melhor maneira de se proteger. Já deveria ter aprendido isso com... cara, a Binance já bloqueou saques várias vezes, galera, durante o bull market. Só que durante o bull market ninguém olha pra isso. Agora no bear market todo mundo olha, né? Só que já era pra ter aprendido isso, cara, quando o BlockFi quebrou lá atrás, já era pra ter aprendido isso quando o Voyagem quebrou lá atrás, e agora as pessoas parecem que estão aprendendo mesmo, beleza? Então a gente olha o número de carteiras aqui, as carteiras estão aumentando, a carteira com mais de 0,1 BTC, a carteira com mais de 1 BTC tá subindo, a carteira com mais de 10 tá subindo, mais de 100 BTC, ela tá lateralizada ali, a gente vê que ela subiu nos últimos dias, diminuiu um pouquinho agora, e a de 1.000 é uma que não vem subindo mesmo, ela vem diminuindo faz bastante tempo aqui, desde ali antes do evento da Terra Luna, beleza? Só que a gente olha para as carteiras mais pesadas, são menores quantidades essas carteiras aqui, que é as carteiras acima de 10 mil BTC, só que a gente vê aí que nos últimos dias, do dia 9 ali para agora, a gente teve um aumento aí de mais 3 carteiras com mais de 10 mil BTCs, ou seja, a gente está falando de 30 mil BTCs no mínimo. Lembrando que é de 10 mil para cima, beleza? Então a gente vê um aumento nisso daí também. Cara, balanço das exchanges está diminuindo drasticamente, porque a galera tá sacando sem dó os BTCs das corretoras, e esse é um movimento muito bom por 2 motivos. Aqui as corretoras vão precisar comprar para repor o seu estoque, isso daqui é apenas uma especulação, e o outro motivo é porque o ativo sai da prateleira e ele tende a ficar mais estocado, beleza? O que eu falei falei isso hoje na comunidade on-chain, que essa movimentação que a gente está tendo das pessoas tirando os ativos da carteira só está acontecendo por conta do medo, por conta do pânico. E por que eu acho que as pessoas já sabem que é mais seguro você deixar na carteira, mas por que as pessoas deixam o dinheiro ainda nas corretoras? Porque a pessoa simplesmente fica tradando ativo, querendo operar todo dia, achando que vai enriquecer fazendo esse tipo de coisa, achando, cara, simplesmente, desculpa, não vai. Você pode fazer grana, pode fazer, você pode ter um salário em cima disso, mas enriquecer você não vai. Desculpa quebrar essa sua expectativa. Com um investimento de longo prazo, pensando em anos, cara, você precisa de pelo menos 3 ciclos aí para você realmente fazer uma boa bagatela mesmo, que é sem sorte. Você aprende, eu falo bastante, né? Você tem 3... você precisa de 3 ciclos. O primeiro você aprende e você perde. O segundo você faz grana. E o terceiro você faz grana e você se dedica à comunidade. Beleza? Quando a gente olha para a realização de prejuízo aí, as realizações de prejuízos estão altas, mas bem menores do que no evento de desalavancagem, né? O evento de desalavancagem da 3AC aqui, a gente teve quase 5 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo em um único dia. Aqui a gente bateu, em média, ali 2 bilhões em um dia, e agora a gente está tendo uma média aqui, ó, na data de ontem, a gente teve mais 800 milhões realizados em prejuízo. Beleza? Quando a gente olha para as entidades, tá? Eu falei para você das carteiras aqui um pouquinho
antes aqui, como está o saldo das carteiras. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, esse daqui é um gráfico onde ele, quando está vermelho, está em região de distribuição, a carteira está vendendo, quando está azul, está em uma região de acumulação. A carteira está simplesmente recebendo. Quando está amarelo, ela não está fazendo nada. E a gente vê que a gente teve uma grande distribuição aqui. Isso daqui, para mim, é um evento de capitulação, tá? Eu vejo que todas as carteiras capitularam, todas as carteiras distribuíram, mãos mais pesadas, mãos intermediárias, todo mundo capitulou nessa lateralização que a gente teve, e agora eu vejo que todas as carteiras esfriaram, todas as carteiras pararam de distribuir. Isso daqui é um bom sinal, é algo que eu gosto de ver nessa movimentação. Cara, quando eu olho para os dados, eu vejo que está muito saudável tudo isso que está acontecendo. Eu me sinto confortável e confiante em falar para vocês, cara, a capitulação está acontecendo, a gente está vivenciando o movimento de capitulação, o movimento de desespero, o movimento de panic sell. Você quer tentar acertar que dia que é o evento? O evento foi na quebra da 3AC, o evento de capitulação foi dentro do... Foi ali no dia que a FTX quebrou. Cara, se você quiser acertar o dia exato para você dar all-in, cara, vai ser muito difícil você conseguir acertar. Só que você olhar para as regiões, se você olhar no vídeo que eu soltei hoje de manhã falando sobre a comunidade on-chain, eu começo o vídeo te falando por que eu uso a análise on-chain e te provando como que a análise on-chain funciona. Cara, nem precisa entrar dentro da comunidade on-chain. Caso você não queira entrar dentro da comunidade on-chain, olha o começo do vídeo, olha os primeiros 15 minutos ali do vídeo, porque eu mostro para você, eu provo para você como que a análise on-chain, ela te dá essa segurança de você encontrar o fundo e de você encontrar o topo do ativo. Só que você precisa esperar um tempo, você precisa deixar o mercado andar, e a análise on-chain, ela não vai te falar o preço mais baixo e o preço mais alto, ela vai simplesmente te falar as regiões, beleza? E é por isso que eu falo que eu tenho tanta confiança em falar para vocês que sim, a gente está formando a capitulação, a gente está constituindo a capitulação. Se você olhar nos dados on-chain, em 2013 a gente entrou em capitulação e a gente ainda teve uma queda de 50% no ciclo. Ou seja, eu considero que até uma queda de 50% dentro da capitulação pode acontecer. A capitulação começou em 22, a gente pode cair até os 10? Cara, pode, não duvido. Por isso tem uma estratégia caso a gente caia até lá. Acho que vai cair? Não acho. Como também eu achava improvável a gente perder os 17. A gente perdeu, então posso estar errado. Por isso que se eu estiver errado, eu tenho uma estratégia e eu vou me proteger com essa estratégia. Não acho que, cara, eu não acho. Se vocês olharem as minhas análises, cara, eu sou a pessoa mais humilde. Eu não vou falar para vocês que simplesmente é isso e ponto final. O mercado vai fazer isso e aquilo. Cara, não vou porque eu não sei para onde que o mercado vai, eu não sei se vai subir, se vai cair, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, eu não sei se a Binance vai quebrar, eu não sei se a FTX vai ser salva, eu não sei se a Solana vai ser... Cara, eu não sei, não dá para saber. Então eu tenho a humildade em falar a minha tese, que eu achava improvável a gente perder os $17 mil, batia em cima disso, constituía uma tese, a gente está formando o fundo do mercado. A gente caiu, a gente perdeu os $17 mil. Continuo batendo na tese, a gente está formando o fundo do mercado. Simplesmente isso. Falava que era improvável a gente perder os 17 e ao mesmo tempo eu falava para você, caso a gente perca os 17, o que você faz? Ou você estopa ali na região ou você simplesmente joga um custo mais baixo ali e reentra mais. Deixa a caixa para reentrar lá na frente, beleza? E é exatamente isso que eu fiz pensando no ciclo. Quando a gente olha para os mineradores é algo que me chamou a atenção durante essa queda aí, a gente teve bastante venda dos mineradores, né? Esses 2 primeiros dias aqui, ó, do evento da FTX, a gente teve bastante venda dos mineradores, a gente teve cerca de 10 mil BTCs sendo colocados no mercado por conta dos mineradores e agora a gente já voltou para a média aqui. Para mim, os mineradores estão torcendo para o preço subir, voltar aí para os $20 mil, porque abaixo dos $20 mil o minerador está bem estressado. Então, se a gente ficar muito tempo lateralizando aqui embaixo, entre essa região de 15 aí, e 20, a gente pode ter mais despejo dos mineradores sim, não sei qual que é o tamanho desse despejo. Caso a gente tenha mais despejo, a gente vai ter sim mais queda, porque querendo ou não, 10 mil BTCs, cara, é BTC pra caramba. Então, a gente pode ter mais quedas lá na frente. Por isso, eu reforço para vocês. Simplesmente
caixa na mão, estratégia bunda na parede. Caso a gente venha cair, você vai saber o que fazer lá na frente, beleza? E só falando aqui sobre as inscrições da comunidade on-chain, se você quiser saber mais sobre a comunidade on-chain, tem um vídeo aqui no canal anterior a esse, soltei hoje de manhã, é só ir lá, como participar da comunidade on-chain, vai ser o segundo vídeo da lista, né? O primeiro vai ser esse daqui. Lá eu te explico tintim por tintim como que você faz para poder entrar na comunidade on-chain, o que você tem acesso, quanto custa, tudo, eu explico tudo naquele vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, só deixar nos comentários aí ou no próprio site. Tem o link na descrição do vídeo ali para você entrar para a comunidade on-chain. Se você entrar dentro desse vídeo aqui, você vai ver que tem um link aqui embaixo. Quer ver? Ó, vamos entrar aqui, ó. Se você entrar aqui, ó, tem um link aqui embaixo aqui que vai te jogar exatamente para o site para fazer sua inscrição da comunidade on-chain. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa, é só clicar aqui em Fale Conosco que você vai ser direcionado no WhatsApp e aí você vai ter uma resposta aí em real time solucionando a sua dúvida, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força e para mostrar que esse conteúdo também está sendo relevante, beleza? Forte abraço para vocês, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!